O segundo batismo que nós vemos na Bíblia, o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo não é uma experiência posterior à nossa conversão. O batismo no Espírito Santo não é algo que precisa ser buscado depois de batizarmos nas águas. O batismo no Espírito Santo, na verdade, acontece no dia da nossa conversão. No dia que nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós recebemos o dom do Espírito Santo. Somos selados pelo Espírito Santo. Para compreendermos melhor isso, precisamos entender como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento, como ele age hoje no Novo Testamento. Precisamos também compreender a diferença entre a atuação regeneradora do Espírito Santo e a atuação capacitadora do Espírito Santo. Primeira atuação do Espírito Santo na vida do ser humano é a atuação regeneradora. Atuação que traz salvação ao homem. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele trabalhava, ele atuava na vida das pessoas, né, de forma salvífica. Todos aqueles que se arrependiam dos seus pecados e criam que o Messias viria, eles tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhava na vida dessas pessoas, eles recebiam o Espírito Santo. No Novo Testamento, a mesma coisa. O Espírito Santo atua de forma salvífica na vida dos crentes, na vida das pessoas que se arrependem dos seus pecados e creem que o Messias já veio. Então a salvação sempre foi da mesma maneira, pela fé. Os irmãos do passado olhavam para o futuro, o Messias vai vir. Se arrependiam dos seus pecados e criam no Messias. E o Espírito Santo trabalhava na vida dessas pessoas. Assim acontece hoje também. Nós olhamos para trás. Pela fé, cremos que Jesus veio. E arrependemos também dos nossos pecados, então o Espírito Santo também vem até nós. No Antigo Testamento, então, todos recebiam o Espírito Santo para a salvação. No Novo Testamento, a mesma coisa. Todos os crentes recebem o Espírito Santo para a salvação. Ninguém pode ser salvo sem o Espírito Santo. Não existe cristão sem o Espírito Santo. Romanos 8, 9 é claro, ao dizer: se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então não existe cristão que não tem o Espírito Santo. Se ele é salvo, se ele nasceu de novo, se ele se arrependeu dos seus pecados, ele tem o Espírito Santo de Deus. João 3,5 vai dizer: Jesus respondeu: em verdade, verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então não existe ninguém que foi salvo sem o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então não tem como o ser humano se arrepender se ele não for convencido pelo Espírito Santo. Então não existe crente sem o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo atuava no Antigo e no Novo Testamento da mesma forma, né? Regenerando as pessoas, salvando as pessoas. Essa é uma das formas que o Espírito Santo trabalha na vida do crente. Segunda atuação do Espírito Santo, a atuação capacitadora. Essa capacitação é diferente da atuação regeneradora. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele atuava na vida de algumas pessoas, não de todas as pessoas. O Espírito Santo, ele atuava de forma a capacitar algumas pessoas para fazer a obra de Deus. Então, o Espírito Santo atuava com poder na vida de algumas pessoas, não para salvar, mas para derramar poder, para exercer a obra de Deus. O Espírito Santo capacitou o rei Davi para ser rei em Israel. Por isso que Davi orou: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Ali não está dizendo que o Espírito Santo ia deixar de atuar de maneira salvífica na vida de Davi, não. Davi estava orando para que o Espírito Santo não tirasse essa capacitação do Espírito para ser rei. Senhor, não faça aquilo que o Senhor fez na vida de Saul, porque o Espírito Santo se afastou de Saul e agora vem um espírito maligno. Senhor, não retire de mim essa capacitação para ser o teu rei. O Espírito Santo capacitou Saul, né, mas Saul começou a pecar, né, se afastou de Deus e o Espírito Santo se afastou dele. Sansão também recebeu essa capacitação para ser juiz em Israel. Os profetas, os sacerdotes,
todos eles receberam essa capacitação do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha com poder para fazer a obra só sobre algumas pessoas, não sobre todas as pessoas. Só algumas pessoas recebiam essa capacitação. Agora, no Novo Testamento, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo, ele veio de uma forma diferente. Ele vem agora sobre todas as pessoas que se convertem e se arrependem dos seus pecados. Então ele vem com poder sobre todos. Porque no dia de Pentecoste cumpriu-se a profecia de Joel capítulo 2, verso 29, que diz: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então no dia de Pentecostes cumpriu-se essa profecia. E agora então, todos aqueles que creem no nome de Cristo, que se arrependem dos seus pecados, recebem esse batismo no Espírito Santo, com a atuação salvadora e com a atuação capacitadora. A palavra batismo significa imersão. Batismo significa a nossa imersão ao corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, verso 5 vai dizer: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Não há duas bênçãos, né? Porque os pentecostais, eles dizem que existe a segunda bênção. Você precisa buscar essa segunda bênção. Eles entendem que o batismo no Espírito Santo acontece após a conversão do crente. Mas nós vemos pela Bíblia Sagrada que este ensino é errado. O texto aqui de Efésios 4:5 se refere não ao batismo nas águas, mas o batismo no Espírito Santo. Há um só batismo. Não existe dois batismos. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 13, vai dizer: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Todos são batizados no Espírito no dia da sua conversão. Então, segundo a interpretação errada dos pentecostais, existe o crente inferior, aquele que não foi batizado no Espírito Santo. Esse, ele não fala em línguas e ele não é batizado então no Espírito Santo. E existe o crente superior, aquele que foi batizado no Espírito Santo. E esse batismo, segundo os pentecostais, é evidenciado do falar em línguas. Eles entendem que o batismo no Espírito Santo é uma experiência então posterior à conversão. Mas isso não está de acordo com a Bíblia. Muitos defendem essa interpretação dizendo: olha, quando os discípulos foram batizados no dia de Pentecostes, eles já eram crentes, eles já eram salvos, e eles então receberam um batismo posterior à sua conversão. Talvez este seja o argumento mais forte que eles tenham. Mas como responder a isso? Devemos lembrar que os discípulos, eles estavam nesse contexto de transição entre a antiga aliança e a nova aliança. Eles estavam vivenciando o cumprimento dessa profecia de Joel, que nos últimos dias, Deus ele derramaria sobre todos o Espírito Santo. Portanto, somente os discípulos receberam esse batismo após a sua conversão. Porque o Espírito Santo não havia vindo com poder sobre as pessoas. Então eles estavam nesse contexto de transição. Mas agora, a partir de Atos 2, com a descida do Espírito Santo, todos aqueles que se convertem, creem em Cristo, no dia da sua conversão, eles recebem o batismo no Espírito Santo. E é um só. Naquele dia, ele recebe essa atuação do Espírito Santo, tanto salvadora, tanto como capacitadora. Agora todos, olha o que Pedro disse à multidão que veio até ele após a sua pregação, lá em Atos capítulo 2. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Qual que era a condição? Arrependimento. Então, a partir de Atos 2, com o cumprimento dessa profecia, todo cristão que se arrepende do seu pecado, ele naquele dia é batizado no Espírito Santo.
naquele dia ele recebe o poder do Espírito Santo, porque agora todos são batizados, não só os reis, não só os profetas, mas todo cristão agora tem essa capacitação do Espírito de Deus. O que precisamos depois, então, de sermos batizados no Espírito Santo, no dia da nossa conversão? O que a Bíblia diz que o cristão deve fazer? Isso está lá em Efésios capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Às vezes, as pessoas se atentam só para esse pecado aqui, né? Se embriagar é pecado. É pecado, os beberrões não entrarão no reino dos céus, é verdade. Mas aqui também há outro mandamento, que as pessoas desprezam. Mas enchei-vos do Espírito, é uma ordem. Todo cristão deve ser cheio do Espírito de Deus. Não é ser um cristão vazio. Um cristão vazio, que não se enche do Espírito Santo, ele está pecando, ele está em pecado. E como que nós nos enchemos do Espírito Santo? Aqui o termo está em cheios, né? É constante, é sempre estar cheio. Como que nós nos enchemos do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos. O que é falar entre vós com salmos? É estar falando a palavra de Deus. As nossas conversas tem que ter Deus no meio. Tem gente que passa a semana inteira falando de política, falando de futebol, falando de música, mas não fala de Deus. Não fala da palavra de Deus. Uma forma de sermos cheios do Espírito Santo é estar falando das coisas de Deus. Cantando hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus, ao Senhor no coração, sempre dando graças por tudo a Deus. Né? Ter um coração grato a Deus. Tem gente que vive murmurando, né? Reclama de tudo, reclama que está quente, reclama que está frio, murmura por tudo. Ela não está sendo cheia do Espírito, devemos ter um coração grato, né? Cultivar esse coração de gratidão para com Deus, para sermos cheios do Espírito Santo. E o texto continua, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa também é uma forma de sermos cheios. É você, às vezes, escutar a repreensão do irmão. Às vezes, você está levando a sua vida toda torta, está dando um mau testemunho, aí o irmão chega para você e fala, irmão, isso daí você está envergonhando o nome de Cristo. Né? Acho que você não deveria fazer isso. Acho que você deveria perdoar o fulano lá, você deveria conversar com ele. Quando nós estamos fazendo isso, estamos nos sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Estamos sendo cheios do Espírito Santo. E o texto continua, né? Em algumas Bíblias há uma divisão. Eles acham que agora Paulo está mudando o tema. Não, não está. Paulo está continuando a dizer como ser cheio do Espírito Santo. E o texto em Efésios 5 continua dizendo, mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela é submissa ao marido. Por isso que uma mulher cristã, ela jamais pode ser feminista. Né? Ela deve se sujeitar ao marido, né? Ser submissa ao marido. Então ela vai estar sendo cheia do Espírito Santo. E a ordem também é para os maridos. Marido quer ser cheio do Espírito Santo? Ame sua mulher assim como Cristo amou a igreja. Você deve sempre comparar o seu casamento com o casamento de Cristo com a igreja. Cristo trataria a esposa dele assim? Então você deve sempre comparar-se com Cristo no seu relacionamento, ali com a sua esposa. Você está disposto a dar a vida pela sua esposa? Né? Cristo deu a sua vida pela esposa. Então isso também é uma forma de ser cheio do Espírito Santo. Então a primeira parte dessa pregação fala sobre essa doutrina do Espírito Santo. E quão importante é nós sabermos da doutrina do Espírito Santo. Por quê? Porque quando nós entendemos como Deus age, como o Espírito Santo age na nossa vida, isso vai transformar o nosso viver cristão. Se você conhece como o Espírito Santo age, porque o Espírito Santo disse que veio nos convencer dos nossos pecados, da justiça e do juízo de Deus, você vai viver de maneira correta na presença de Deus. Agora, se você entende que o Espírito Santo veio na vida do ser humano para fazer eles parecer com um bicho, para ele ficar pulando, rodando, falando uma língua que ninguém entende, né? Fazendo bizarrice dentro da igreja, porque é o que a gente vê hoje em inúmeras igrejas evangélicas, o camarada sobe a pilastra da igreja, né? Fica imitando metralhadora, roda, parece aquele centro de macumba. Então isso está envergonhando o nome de Cristo.
Tem igreja que tem unção dos 4 seres, tem a unção do leão, unção da águia, unção de vários bichos, as pessoas começam a imitar bicho. Né? Isso envergonha o nome de Cristo, envergonha a igreja de Cristo, faz o Espírito Santo se parecer algo ridículo. O Espírito Santo não veio para isso. O Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo de Deus. O Espírito Santo veio para transformar as nossas vidas, para nos parecermos mais com Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, não à imagem e semelhança de bichos, de seres bizarros, de pessoas malucas. O Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo é domínio próprio, não é descontrole. Não é ficar se movendo dentro da igreja, esbarrando nas pessoas, caindo no chão. O Espírito Santo veio para nos andar retos, de pé, em meio a esse mundo caído. Essa é a função do Espírito Santo. Então, quando entendemos que o Espírito Santo é o poder de Deus agindo em nós, transformando a cada dia o nosso ser, o nosso caráter, isso transforma, né, o nosso viver prático. O nosso viver prático. Então, essa doutrina é fundamental para a vida da igreja. Vamos então para o terceiro batismo, batismo com fogo.